Logo depois que Zedequias, filho de Josias, se tornou rei de Judá, o Senhor Deus mandou fazer uma canga de madeira com tiras de couro e colocar em seu pescoço. E Deus me disse que mandasse uma mensagem aos reis de Edom, Moabe, Amon, Tiró e Sidom, por meio dos seus embaixadores que tinham vindo a Jerusalém para se encontrar com o rei de Zedequias. O Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, me mandou dizer aos embaixadores que dessem aos seus reis a seguinte mensagem de Deus: Eu, como o meu grande poder e com a minha força, criei o mundo, os seres humanos e todos os animais que vivem na terra, e posso dá-los a quem eu quiser. Fui eu quem dei todas essas nações ao meu servo, o rei Nabucodonosor, da Babilônia, e fiz com que os animais selvagens trabalhassem para ele. Todas as nações serão dominadas por ele, e pelo seu filho e pelo seu neto, até chegar a hora em que a própria nação dele vai criar. Então a Babilônia será por muitas nações e por poderosos reis. Mas se alguma nação ou reino não quiser servir ao rei da Babilônia, nem obedecer o seu governo, então eu a castigarei com guerra, fome e doença. E no fim, deixarei Nabucodonosor acabe com aquela nação. Sou eu, o Senhor Deus, sou eu, o Senhor, quem está falando. Não deem atenção aos seus profetas, nem a qualquer que diga que pode adivinhar o futuro, seja por sonhos, por invocações dos espíritos dos mortos ou por feitiçarias. Todos eles dizem que vocês não devem se entregar ao rei da Babilônia. Então, eles os estão enganando e farão com que vocês sejam expulsos da sua pátria, levando para longe e destruídos. Mas a nação que obedecer ao rei, ao governo do rei da Babilônia, e ao servir, deixarei que fique na sua própria terra, para cultivá-la e morar nela. Eu, o Senhor, falei. Eu disse a mesma coisa ao rei Zedequias de Judá. Entregue-se ao rei da Babilônia, sirva a ele e ao seu povo, e o Senhor viverá. Porque é o Senhor, o seu povo haveria de morrer na guerra, ou de fome, ou de doença. Pois isso é o que o Senhor Deus disse: acontecerá com qualquer nação que não servir ao rei da Babilônia. Não deem atenção aos profetas que dizem que vocês não devem servir ao rei da Babilônia. Eles estão enganando vocês. O Senhor Deus mesmo disse que não enviou esses profetas, e eles estão mentindo em nome dele. O resultado será este: ele expulsará vocês, e vocês, os profetas que estão contando essas mentiras, morrerão. Então eu contei aos sacerdotes e ao povo que o Senhor Deus tinha dito o seguinte: não deem atenção aos profetas, que dizem logo que os tesouros do templo serão trazidos de volta à Babilônia. É mentira. Não os escutem, sirvam ao rei da Babilônia, e assim vocês viverão, porque fazem com que esta cidade vire um montão de ruínas. Se eles são realmente profetas e têm a minha mensagem, então peçam a mim, o Senhor Todo-Poderoso, que não permita que os tesouros que foram deixados no templo e no palácio real de Jerusalém sejam levados à Babilônia. Quando o rei Nabucodonosor levou o rei de Judá, que era Joaquim, filho de Jeoaquim, e também as pessoas importantes de Judá e Jerusalém para a Babilônia, ele deixou as colunas, as bacias, os suportes e alguns outros tesouros no templo. Quando o rei Nabucodonosor levou o rei de Judá, que era Joaquim, filho de Joaquim, e também as pessoas importantes de Judá e de Jerusalém para a Babilônia. Deixou as colunas e deixou bacias ou suporte algum para outros tesouros do templo. Preste atenção: o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel,
Estou dizendo a respeito dos tesouros que foram deixados no templo e no palácio real de Jerusalém. Esses tesouros serão levados para a Babilônia e ficarão ali até que eu volte a pensar neles. Então eu o trarei de volta e os devolverei a este lugar. Eu, o Senhor, falei. Até aqui a leitura de ontem.